Mudando os tempos e as leis. Novos ensaios sobre a esquerda cultural no Brasil de hoje. Há muitos anos atrás, comecei a levar a sério a religião em que nasci, no seio de um movimento religioso que enfatizava uma vida de piedade interior, chamando a atenção de seu auditório com dados alarmantes sobre o fim do mundo. O clima apocalíptico daquele movimento foi sendo aos poucos desacreditado por gente que, com maior lucidez doutrinária, ia me mostrando os exageros daquela perspectiva apocalíptica, infelizmente tão atrelada à religião em que nasci desde os seus inícios. Fui ficando em conflito porque os exageros apocalípticos eram mantidos por grupos que saíram da religião de minha família. Por um lado, meu fervor religioso tinha sido alimentado por aquele movimento doutrinariamente apocalíptico com o qual eu tanto me familiarizava. Por outro lado, a religião de meus pais já havia alcançado lucidez o suficiente para vacinar-me contra aquela apocalíptica desenfreada, ainda alardeada por grupos cuja fé é apocalipticamente centrada e sectariamente mantida. Apesar de minha conversão ao catolicismo da Igreja, em sua ortodoxia, anos mais tarde, hoje amanheci me lembrando de uma interpretação apocalíptica que me chamou a atenção naquela época. Dizia respeito à visão do santo profeta Daniel sobre os últimos tempos, os últimos dias. Nela, em uma contemplação mística, o profeta viu uma estátua composta de vários elementos da natureza, da qual saía um chifre capaz de realizar proezas inéditas perante os olhos do mundo e do povo de Deus. E toda aquela visão focalizava o momento em que aquele chifre repugnante realizava a mudança dos tempos e das leis. E o fim se precipitava sobre o mundo, salvando-se apenas o povo dos santos do Altíssimo, como dizia a visão, ou seja, o povo de Deus que prudentemente perseverou na sabedoria e no entendimento da santa tradição advinda das Sagradas Escrituras. Sim, eu sei, é demais para os dias de hoje alguém ainda acreditar em visões apocalípticas do passado. Sei também que as interpretações de tais visões foram um dos fatores que me fizeram, anos depois, abrir mão de meus conflitos religiosos para abraçar a Igreja em sua ortodoxia e catolicidade. E assim, me livrar de interpretações radicais, supostamente baseadas na Bíblia, que seduzem a muitos ao fanatismo religioso em um radicalismo fundamentalista bem próximo do islamismo, em seu viés iconoclasta. Meu ponto, entretanto, é minha visão particular daquilo que a esquerda cultural tem veiculado através da Rede Globo de televisão no Brasil de hoje não pode deixar de identificar-se à visão do santo profeta Daniel. A interpretação ortodoxa daquela passagem do profeta e da visão daquela passagem da profecia e da visão do santo profeta Daniel assume, sobretudo, o cumprimento sacramental das realidades ali apontadas. Cumprimento pertencente a todas as eras transcorridas entre a primeira e a segunda vindas de Cristo ao mundo. O que faz o cristão católico ortodoxo discernir a cada Eucaristia de que participa o cumprimento
da mudança dos tempos e leis estabelecidos por Deus, precisamente no cotidiano dos últimos dias, inaugurados com o nascimento da Igreja Apostólica desde o dia de Pentecostes. Tanto quanto o velho mundo e o velho homem que morrem a cada confissão de pecados, para a emergência do novo homem na santidade, pertencente a um novo mundo onde habita a justiça, o envelhecimento das constelações de crenças e valores de determinadas épocas para a emergência de novos paradigmas, segundo a estrutura das revoluções científicas de Thomas Kuhn, é mais um sinal da chegada iminente do mundo que há de vir no fim da história humana. A antecipação das realidades vindouras que a Igreja já experimenta ao participar do corpo de Cristo na Santa Eucaristia é o que nos faz discernir os tentáculos do capital internacional, do globalismo, travestido de revolução, uma revolução proposta pela esquerda cultural tão sutilmente veiculada pela Rede Globo em nosso país. Se a cada confissão de nossos pecados e a cada participação no corpo imaculado e sangue precioso de Cristo, nós antecipamos a eternidade no tempo, na história, logo, o fim da história humana, com toda a mudança de paradigmas e adulteração das leis divinas que comporta, é igualmente antecipado pela mídia televisiva contemporânea, que no caso do Brasil, massifica a informação sempre alinhada com as supostas novidades advindas do mercado internacional que, desde a Idade Média, é encabeçado por Paris. Isso poucos sabem, mas já o Império Carolíngio de Carlos Magno tentava influenciar a deformação, aquela instituição papal que foi se configurando no Ocidente cristão, à medida de sua gradual separação da seiva doutrinária da tradição apostólica preservada pelo Oriente Ortodoxo, pelo Oriente Cristão Ortodoxo. Verdade, desde que a dinastia carolíngia conseguiu influenciar o papado para mudar a doutrina da Igreja, alterando assim o credo cristão das origens, a força da Paris de hoje camufla o veneno que é inoculado pelo mundo afora. E isso não só por causa do iluminismo democratizante que raiou 2 anos antes nos Estados Unidos, até ser imposto pela Revolução Francesa de Paris ao restante do mundo ocidental, mas principalmente por causa de uma esquerda cultural medieval que se consolidou à parte do Império Bizantino, quando ainda dava sustentação à Igreja em sua ortodoxia. O fato é que Paris seguiu sendo o farol ideológico do mundo. O farol ideológico do mundo através da consolidação da filosofia francesa e até de uma teologia francesa que elaborou, por entre o existencialismo de Jean-Paul Sartre e o estruturalismo aparentemente pós-estruturalista de Michel Foucault, as bases da esquerda cultural norte-americana, por exemplo, da qual a Rede Globo importa valores culturais e pressuposições teóricas. Isso, de fato, não é novidade. Desde o Império Brasileiro, a elite brasileira engendrou toda uma revolução cultural para a época, veiculando não só a entrada da religião norte-americana, o chamado American Way of Life, centrado na ideologia parisiense, foi também sendo incutido na mentalidade brasileira através da mídia televisiva carioca,
desde os inícios da emissora Globo de TV. Infeliz e indubitavelmente a esquerda cultural francesa sempre chega ao nosso país já americanalhada, sendo a Globo o seu principal agente em nossas terras, cuja própria esquerda marxista abandonou de fato o debate político, rendendo-se à hegemonia econômica que a esquerda cultural ajuda a fortalecer desde os Barack Obamas da vida aos Lulas da Silva brasileira ou da selva brasileira. Nunca um governo em nossa nação operacionalizou tantas mudanças de leis que esmagam frontal e descaradamente os resquícios da lei divina que teimam em ingerir sobre a nossa Constituição, ainda que sob a pecha de desatualizados, machistas, fascistas, homofóbicos, etc, etc. Em suma, por mais que nos vacinemos contra todo tipo de historicismo apocalíptico, nosso apocalipsismo sacramental no seio da ortodoxia da Igreja nos alerta contra todo esse lixo cultural que se nos oferece sob pretextos de promoção do humano em um racionalismo cientificista disfarçado de humanismo da melhor qualidade. Resta-nos indagar, então, se o fundamentalismo apocalíptico de grupos dissidentes da verdadeira fé é extremado, porventura não é também extremado o estruturalismo amoralizante parisiense de grupos midiáticos tupiniquins, desavergonhadamente americanalhados e desprovidos de equilíbrio por se afastarem da sabedoria, do entendimento e da prudência da própria humanidade?